Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Dessa vez a gente convida a vereadora Lorene, do PPS, para dar uma explicadinha aí o que anda fazendo, principalmente agora que acabou o primeiro semestre, passou o recesso e voltamos com tudo, né, vereadora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Tânia. Bem-vinda também aqui ao programa. A gente fica feliz de te ter. E vamos contar aí um pouco do nosso trabalho mais, né? Pois é, já vamos começando com a transparência no cronograma das obras e serviços públicos aqui da cidade. Está faltando transparência, vereadora? Sempre falta, porque na verdade transparência é um argumento que eu sempre dou lá embaixo no plenário, quando a gente está discutindo os projetos. Transparência nunca é demais, né? Então, pode ser que existam casos aí de municípios, de bons exemplos, em que ela não esteja faltando. Não é o caso da nossa cidade, em Taubaté, que falta sim transparência, mas o fato é que transparência nunca vai ser demais, falando-se em gestão pública, né, em gasto de dinheiro da população, enfim. E aí a gente fez esses 2 projetos de lei, 3 na verdade, no total são 3 projetos por transparência, Tânia. Os 2 primeiros apresentados no primeiro semestre eram um para a lista de espera de vagas em creche, ele foi aprovado no plenário pela totalidade dos vereadores, mas ele foi vetado pela prefeitura, né? E aí eu estive lá conversando com a secretária, que deu algumas justificativas assim, né, um pouco incondizentes para mim. Eu falei para ela, olha, eu acho insatisfatórias essas justificativas, né? Porque dizia assim, porque a gente está ferindo a identidade das crianças, mas a lei pedia para colocar só as letras iniciais do nome da criança e o nome da mãe, que é maior de idade, né, o responsável. E o mais engraçado, alegou isso como justificativa, mas a secretaria está hoje implementando a ideia da lei. Eles vetaram, mas eles se apropriaram e estão pondo em prática, o que para mim é ótimo. Eu não faço questão nenhuma de levar autoria nas coisas, né? Não importa, eu quero quem é o pai do projeto, né? Exatamente, não importa. O importante é que esteja fazendo. O problema de não ser lei é que amanhã ou depois, se não quiser fazer mais, não faz, né? E sendo lei, cria-se uma obrigação em cumprir a transparência, enfim. Mas o fato é que, a partir dessa lei, que foi uma provocação, uma pressão para que aconteça a transparência, você que está nos assistindo aí pode entrar agora aí do seu celular no site da Prefeitura de Taubaté, na Secretaria de Educação, Educação Infantil, e você vai ler lá a lista de espera por vagas em creche, que é o que a minha lei pediu, né, para que acontecesse. E lá vai ter as iniciais do nome da criança, a data de nascimento, o nome da mãe e em que escola ela está esperando vaga, em que ordem. Para que isso? Para que serve uma coisa dessa? Serve para as pessoas terem tranquilidade, garantia de que não é passado uma pessoa na frente da outra. Serve para as pessoas se planejarem, se organizarem, saber que vai demorar muito ou não, tá pertinho, né? Então é bom. Aí teve a lei da transparência na lista de espera por médicos especialistas e exames médicos, a gente está esperando entrar na pauta. E essa aqui que você citou no começo, que foi daí para esse semestre, a gente acredita que vai entrar, transparência no cronograma das obras, dos serviços públicos e das atividades de todas as secretarias do município, né? Que se possa utilizar a internet, os sites, para a finalidade que eles têm, de dar facilidade no acesso, né, Tânia? Então, hoje em dia, com essas ferramentas disponíveis, a gente tem que explorar elas, né? Que o cronograma da limpeza dos serviços públicos esteja lá para que a população nos seus bairros, eu sou do Secap, sou da Gurilândia, entra lá no site da prefeitura e vê o cronograma, né, onde vai estar disponível que data, que mês vai estar previsto o planejamento desse serviço. Então é basicamente isso. Bastante coisa. E também tem outro projeto aqui que a gente comentou, que é do mapeamento dos procedimentos da prefeitura, também não deixa de ser uma forma, né, de trazer mais transparência para quem acompanha direitinho o que está sendo feito, o que não está sendo feito. Exato. Como você começou essa ideia do mapeamento? Foi difícil fazer? Olha, dureza, que você perguntou. A gente também publicou agora, né, no meio do período de recesso, né, que a gente gosta sempre de explicar. O recesso parlamentar, ele interrompe as sessões,
né, lá no plenário da Câmara, a votação dos projetos. Mas os vereadores continuam trabalhando, né? Não é férias, não. Só não tem sessão lá no plenário. E aí, durante esse recesso, a gente fez a apresentação do resultado desse trabalho nosso. O que aconteceu? Você perguntou, né? O que levou a gente a fazer, as dificuldades. O que acontece? As pessoas, elas têm grande dificuldade, isso é uma grande deficiência da nossa prefeitura, né? Ah, mas é do país como um todo, de todas as cidades. Pode ser, mas nós estamos aqui para ajudar a melhorar Taubaté, né? É uma grande dificuldade ter clareza nos processos. Quem nunca passou por uma situação de precisar de um documento da prefeitura, chega lá, aí o funcionário te pede, para eu te dar essa certidão, você precisa disso, disso, disso. Aí você volta para sua casa, prepara, arranja esses 3 documentos, quando você volta, ele fala, você trouxe esse, mas está faltando pagar a taxinha tal, lá no cadastro e tal. Por que não se fala tudo de uma vez só? Por que não passa, né, o padrão dos procedimentos, uma regrinha clara, que seja igual para todo mundo? Porque a importância de padronizar, de ter procedimentos e regras claras e transparentes é tratar com equidade as pessoas, né? E eu digo equidade porque igualdade faz tratar todo mundo igual. Equidade trata as pessoas diferentes de acordo com as suas diferenças. Então, se existe uma regra que, por exemplo, dá prioridade no atendimento para idosos, facilita, exime de ter o documento tal, aquelas pessoas que têm renda, vulnerabilidade social, renda de até um salário mínimo, aí ok, a gente está tratando as pessoas desigualmente, mas está na regra. A regra é clara e aí a gente trata com equidade, desigualmente os desiguais. E aí a gente fez esse longo processo lá no começo do ano de entender os procedimentos da prefeitura para que a gente pudesse passar informações com qualidade para as pessoas que fossem ao nosso gabinete, pedir ajuda, não estou conseguindo isso, não está dando certo aquele serviço e tal. E para os nossos assessores mesmo lá no gabinete conseguirem o caminho certo de atender as pessoas da forma correta. Aí, tendo tido o resultado disso, e é bem difícil, por quê? Porque as pessoas, infelizmente, os setores da própria administração, que tem essa grande dificuldade na Prefeitura de Taubaté, as próprias pessoas não sabem, os próprios funcionários, às vezes, um diz uma coisa, o outro diz outra. Então, estão trabalhando no mesmo setor, fazendo a mesma coisa e cada um trata de um jeito. E isso não é culpa do servidor público, isso é culpa da liderança, da gestão, que tem que priorizar, fazer uma formação, uma capacitação, entregar um manual de procedimentos para esses servidores, cobrar para que seja feito assim, né? E aí, quem quiser agora pode acessar lá no nosso site, www.eusoulorene.com.br. ou é só.com, só.com. Lá tem esse mapeamento para vocês acompanharem. Falando em coisas a serem acompanhadas e regras e pedir a opinião das pessoas, tem um projeto que a gente ficou sabendo que você também tem a ideia, que é de trazer mais, como pode dizer, trazer mais clareza na hora de escolher datas comemorativas, porque a Câmara faz audiência, vota lei na sessão, mas também tem solenidades, né, vereadora? Que é o dia de várias coisas. Dia do advogado, que a gente teve recentemente, do agricultor. Isso. Você acha que tem muitas datas que precisam ser organizadas? Sim, né? Passa por isso que você fez um ótimo gancho, né? Na organização dos procedimentos e na organização das regras da cidade, para as coisas não serem bagunçadas, né? Ao interesse, servir ao interesse de um, interesse do outro, interesse do momento, período eleitoral, né? Porque, falando bem claramente para vocês, vocês sabem que podem contar sempre com isso de mim, transparência e realidade nas coisas que eu gosto de poder disseminar e usar desse espaço de ser vereadora para fazer isso, disseminar as ideias em que eu acredito. Infelizmente, tratando de forma bem realista e clara, muitas dessas honrarias são feitas com finalidades políticas, né? Não estou falando dos meus colegas vereadores da Câmara de Taubaté, estou falando do sistema político nacionalmente, né? De
de tudo que é cidade, no país como um todo. Você homenagear uma cidade, você não acha que você deixa a família dela, todo mundo feliz, porque essa pessoa foi homenageada? Fica todo mundo feliz. E aí cria aquela sensação de gratidão àquele político que deu uma honraria para o meu pai, para o meu avô que faleceu, né? Que institui o nome tal, que coloca o evento que eu realizo lá na minha igreja, lá na minha comunidade, lá no meu bairro. Olha, aquele vereador, aquela vereadora incluiu o meu evento no calendário oficial do município e fica todo aquele grupo de pessoas que trabalha arduamente para acontecer aquele evento, aquela atividade, ficam com aquele sentimento de gratidão. E eu tento trazer isso, de que não tem que se ter o sentimento de gratidão, o papel do político. O vereador Bob fala isso muito bem, estou aqui porque eu sou um funcionário do povo, né? O político, ele é um servidor das pessoas que o elegem somente para representá-lo. Os patrões são os cidadãos que pagam os impostos, que compõem o dinheiro que depois vira salário, subsídio de vereador, de político, né? Então, a gente está aqui para prestar um serviço. Então, não tem que ter gratidão, não. A gente agradece a todas as coisas que as pessoas fazem de bom no mundo, né? A gente agradece o atendimento bom de uma pessoa, o acolhimento. A gente, tudo bem ser grato, sentir gratidão, mas a relação que tem que se ter com o político é de que ele está fazendo, eu agradeço você, mas porque você está cumprindo o seu papel, né? De fazer um trabalho pela cidade. E as leis, elas de datas comemorativas, elas às vezes ficam com essa sensação estranha de favoritismo, de criar relações que não são muito saudáveis, né? De agradar grupos de pessoas. Além de que, você incluindo tudo que é coisa no calendário de evento do município, você tira o mérito das coisas, né? Porque a coisa, ela passa, ela não tem que ser necessariamente importante para ela estar no calendário, porque tudo pode estar. O dia disso, o dia daquilo outro, a semana não sei o quê, a festa de tal, a festa daquilo. Não que todas essas manifestações não tenham seu valor, todas têm, mas nós precisamos ter critérios, porque do jeito que nós estamos indo também, a gente vai encher o calendário do ano, daqui a pouco dos 365 dias do ano, a gente tem mais festa do que qualquer outra coisa. Então, esse projeto, ele cria critérios, regras claras, que para uma data entrar no calendário, ela precisa estar acontecendo a comemoração há pelo menos 5 anos, né? Então, se tem um grupo que faz uma festa, uma expressão cultural, seja o que for, uma festa de igreja, ela precisa existir há pelo menos 5 anos. Então, tem uma série de critérios. Se for uma data comemorativa de alguma coisa que já exista nacionalmente, não tem para que a gente fazer no âmbito do município, né? Dia, não sei, vou dar um exemplo, tá? Qualquer. Dia do funcionário público. É um dia que ele é comemorado nacionalmente, tem a comemoração do Estado de São Paulo, que, se eu não me engano, é 28 de outubro, né? Isso. Então, para que? Já pensou se Taubaté vai lá e cria o Dia do Funcionário Público no dia 2 de janeiro? Qual é a condizência? 28 de outubro já é comemorado a nível nacional. Aí a gente vai lá e cria no município de Taubaté dia 2. Então, isso acontece. Nós temos vários casos no nosso calendário assim. Então, a lei vem nesse sentido. Pois é, gente. Festa é bom, mas com critério, né, vereadora? Principalmente aqui na Casa do Povo. E esse foi o nosso primeiro bloco do Fiscalização Pública, mas não sai daí não, a gente já volta. E a gente volta com um tema até polêmico, né, vereadora? Que é a questão da Unital. Então, a gente já volta já aqui na TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale.